Muito bem, malta. Vamos lá. Vamos à revisão do teste de conhecimento aqui. E vocês vão participando conforme as questões, tá bem? Alguma maneira de vermos as nossas respostas? Sim, sim, eu partilho convosco depois, não há problema. Vou colocar aqui Carlos R, porque já tem lá um Carlos Freire feito. Foi uma anterior que eu fiz. Muito bem. Qual foi o maior motivo para a Microsoft criar um novo framework? No caso, a gente estava se referir aí ao .NET Core e o .NET. Deixa eu me ver aqui o que a maioria respondeu. Eu acho que respondi a C nesta. Eu respondi a D, Eu respondi a D. mas agora estou a ver a B. Pois. Olha, ter um novo framework para concorrer com o Node e o Java? Sim, eles estavam na frente, mas não era o motivo, não foi o motivo principal, não é? Entregar, entregar tecnologia multiplataforma e integrar com serviços de nuvem, o anterior não fazia isso. Até mencionei durante um tempo para vocês que a Microsoft, quando entrou o ASP.NET, ele teve uma grande ascensão, que foi uma grande evolução, mas logo a seguir as concorrentes começaram a ter melhor performance, a ser melhor em quesito A, B e C, e o .NET começou a cair. Havia o Webform, ele era uma grande novidade, mas tinha baixa performance e estava ligado diretamente ao sistema operativo Windows. O que, com o passar dos anos, aqui isso foi eles começaram a perder o mercado e começaram a falar assim, nós temos que pensar para entrar em multiplataformas. E então e também estava o advento da nuvem a chegar e a gerar muitos serviços e a baixa integração com a nuvem da antiga plataforma levou eles a pensar uma estratégia de ter um novo framework melhor que poderia atender mais mercados, não é? E, essa, na verdade, a resposta ideal aqui seria a B. Vou voltar aqui, porque eu ainda não vou comentar o resto. Isso aqui é uma verdade. Isso daqui, resolver problemas de lentidão com o .NET Framework por causa do System Web, isso aqui é uma pegadinha, óbvio, isso também é uma verdade, mas a que eu me referi foi o maior motivo. Isso é uma Então, há duas verdade. respostas certas. Não, porque eu estou a perguntar o maior motivo. A mais certa. É, Maior. o maior motivo, assim, tudo é motivo. A concorrência é motivo, decisão comercial é motivo, é, problemas de lentidão com utilizar uma biblioteca muito grande, presa a um sistema operativo, é um motivo. Mas o maior motivo mesmo que eles percebiam era realmente que eles estavam perdendo boa parte do mercado porque eles não estavam atendendo a outros mercados, ou a outras plataformas, a outros serviços. Esse era o ponto principal. Esse era o maior motivo deles terem pensado num novo framework, né? Porque eles queriam uma coisa mais leve, queriam concorrer melhor, queriam atender a outras plataformas, queriam atender melhor a novos serviços, integração. Obviamente também isso é uma decisão comercial também, né? Então, assim, é uma questão mesmo. Eu diria que é um pouco difícil mesmo de responder, porque todas são verdades. De certa forma, é verdade. Eu Não é? entre a B e a D só não meti a B por causa dos serviços da nuvem. Não sabia se na altura já existia essa integração. Pois, eu fui mais porque eu também escolhi a D, mesmo porque pensei assim, eles estavam a perder concorrência, mas depois estavam a ver se melhoravam ali alguma coisa para ver se mais os desenvolvedores iam para a plataforma. E então estava assim um bocadinho desconfiado por causa da B, por causa disso. Sim, senhores. Então, quem acertou essa primeira questão foi o Samuel, a Idalina, o Jorge,
Luiz? João? E é isso. Vamos em frente. Malta, não fiquem chateados. É realmente uma questão mesmo bem detalhosa mesmo, tá bem? E vou falar uma que as que forem assim muito claras que não deveria ter situações de erro, eu vou dizer. Essa não é o caso. Bom, para se desenvolver com um .NET 6, o que é recomendado ou necessário ter instalado em seu computador? Aqui a categoria está errada aqui, peço desculpa. Eu reaproveitei ali um template e não corrigi isso. Vamos lá. Ter o Visual Studio Code e o .NET 6 instalado na sua máquina? Ao Não é- início, Não é o time. Ter o Visual Studio, só o Visual Studio Code é suficiente? esse não. É. O B o B, o A e o B, não acho que não. Então, uma delas, o COD, é que seria o mais ideal, mas Eu acho que eu sei. Eu era diria o mais. D. Eu meti o C. Eu meti o C. Sim, eu também. Ok. Ou ter apenas só o SDK.NET 6 é suficiente? Acho que basta o SDK. Nem Eu que seja. também fui por essa lógica, não é? Eu acho que nem que seja com o comando de linhas, uma pessoa consegue trabalhar. Ah, Mas estás a dizer também recomendado. Eu não pensei que era o, pensei Recomendado, recomendado, daí barra necessário. eu fui mais isso Eu também. sabia que essa ia gerar uma certa polêmica mesmo. Eu deveria ter colocado só recomendado aqui a palavra. Porque é verdade. E vocês têm razão. A resposta D, ela é possível, é bem possível trabalhar, você ter o SDK. A pegadinha aqui só foi entre essas duas aqui, na verdade. Runtime e SDK. Essa aqui era mais para. Essa vocês teriam que eliminar de cara. Por quê? Porque nós estamos falando em desenvolver. Se estamos falando em desenvolver, nós estamos falando de SDK, de kit de desenvolvimento de software, não é? Então, essa aqui estaria automaticamente eliminada. Ter só o Visual Studio, mas sem SDK, sem runtime, não faz sentido. Essa também seria eliminada. Essas duas é que são as que pegam, né? Porque, na verdade, assim, é possível desenvolver. É possível desenvolver só com o SDK do Cigan. Você pega o Notepad lá e começa. Mas, pá, é muito, muito, muito difícil de se trabalhar assim. É possível, mas é muito difícil. Vai haver situações que vocês vão ter extrema dificuldade de conseguir fazer as coisas. Então, eu deveria ter colocado só o recomendado, não o necessário, porque o necessário seria só esse. Mas o recomendado não é esse. O recomendado é ter uma IDE para se trabalhar, que pode ser o Visual Studio Code, pode ser o Visual Studio convencional e até pode ser um outro editor que tenha a capacidade de lidar com estrutura melhor, né? Algum de vós já deve ter tá acostumado com outros editores e que possam, IDEs que possam dar conta também de trabalhar com .NET. Mas o recomendado seria mesmo trabalhar com uma IDE, o Visual Studio ou Visual Studio Code, com o SDK. Então, no caso aqui, a resposta certa seria C. Digam. Vocês ficaram entre o C e o D? Eu fiquei mais pelo C. Mas pelo C. Pois, eu mandei o D porque lá está. Eu fui pelo necessário. Eu também. Pois. Então, exato. Nesse cenário, eu devo pedir desculpas novamente por ter formulado a pergunta de forma que levou ao erro, não é? Não faz mal. Então, pode considerar que acertou, praticamente, né? Então, assim, quem colocou esse, não está errado, não está errado.
errado mesmo estariam esses dois aqui. Se quem colocou A e B, pá, errou, né? Porque não dá. Só o Visual Studio Code sem SDK não dá, não funciona o .NET. E olha que ainda, além de ter às vezes o SDK instalado, tem a parte de configuração que ainda não funciona, um monte de coisa, porque não configurou direito, alguma coisa assim, já é difícil. Com o material, às vezes a gente se depara com erros tão bobos, mas é coisa simples, por isso que às vezes é uma questão de atenção, então a ferramenta tem que estar ali para nos ajudar. Ok? Uhum. Certo. Então vamos para a próxima aqui. No Visual Studio, quando se cria um projeto ASP.NET, se tu selecionas um template ASP.NET Core Empty, aquele que eu mostrei para vós lá ontem mesmo, acho que eu cheguei a apontar para vocês, a partir desse template é possível reconfigurar o projeto para executar o web app num padrão MVC? O que vocês acham? Eu acho que sim. 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 Sim, Sim, é possível. a ser. Yeah, sim. A ser. C também, eu acho. Porque se nós formos bem a ver, quando ele diz assim, sim, já vem configurado, não faz muito sentido porque aquilo já vem como vazio. E o B a dizer que não, é impossível, pois não é um template MVC, pode não estar ainda definido, mas a gente pode definir. Ou seja, essas coisas é para eliminar já. Perfeito, é isso, é exatamente isso. A resposta correta é a C. Muito provavelmente, acho que quase todos devem ter acertado essa. Não estou aqui a olhar aqui, mas pelo que eu corri o olho rápido aqui, parece que só está sim, acho que é assim. Essa vocês mataram bem. Sim, eu acho que falhei essa. Eu pensava que tínhamos de selecionar MVC no início. Ok, agora já sei. Ok, aqui o Diogo disse não. E mais. Só tu, Diogo, que disseste não. A malta toda disse que sim, aí acertou. Mas é bom isso é um exercício mesmo para a gente absorver melhor o conteúdo, ok? Ok, bom. Vamos lá. Bom, se tiver um ambiente local, em um ambiente local, ou seja, ambiente de desenvolvimento, com as versões instaladas dos SDKs .NET 5, 6, 7 lá, todos eles instalados já até a última versão, é possível abrir um projeto legado em .NET, por exemplo, 2.1, Dá para abrir, 4.0.3, e executar o projeto? dá para Ou abrir, mas seja, não executar. ou seja, fazer funcionar, executar? Bem, É possível? Sim ou não? Não. Eu meti que não, mas nesta aqui não tinha certeza. Nesta também não tinha certeza. Já não sei qual é que coloquei. Eu acho bem, que foi C. eu cheguei Não para a sei. parte do sim. Eu cheguei para a parte do sim, mas a primeira resposta eu não peguei nessa, porque essa não me fazia sentido nenhum. Pronto, e o não também foi logo excluído. Então eu fiquei entre o C e o D. Pronto, eu meti sim, mas aquelas duas de cima não coloquei, porque via que não fazia sentido nenhuma para o problema. Pronto. Eu meti não porque lembro-me do Carlos ter dito que Aliás, eu acho que pus a Pois, B. eu também meti que não por causa que era preciso sacar versões anteriores. porque o Carlos até nos tinha mostrado a listagem dos SDK, pois que precisávamos deles para executar o projeto. Pois eu também Exato. fui para essa lógica. Me diga uma coisa. Eu estou aqui na Exato, minha isso. máquina. Eu estou aqui na minha máquina aqui agora. Acabei de dar um .NET Inf. E olha só, eu tenho aqui instalado aqui na minha máquina. Aqui eu tenho instalado a última versão, que é a 7.0.102. E o que mais que ele fala aqui? Olha, eu tenho a 5, eu tenho a 6, olha, é mais ou menos esse cenário aí. Ó. Eu tenho essas aqui instaladas. E o que mais eu tenho? Eu tenho runtime não interessa. Não interessa aqui no caso é o SDK, que nós estamos falando de ambiente de desenvolvimento, certo? Eu tenho aqui? Não tenho. Ó. A 2.1.403 eu não tenho. Por acaso eu não tenho. O que acontece, malta? .NET, essa aqui era essencialmente para deixar vocês em dúvida com relação às últimas versões. Houveram muitas integrações, houveram muitas coisas que
Não, antes era necessário configurar para funcionar, só que agora está automatizado. Mas o tema de versão de SDK é fundamental que você tenha a versão exata na máquina instalada para funcionar. Não há problema nenhum de você ter todas as versões do .NET na sua máquina instalado, desde a versão 1.0, 1.00, até a última versão, que é a 7.0.102, acho eu. Não há problema nenhum ter todas elas instaladas, mas que nenhuma não interfere na outra, tá bem? Mas para funcionar uma versão, se vocês tiverem num cliente, o cliente fala assim, olha, eu tenho aqui um software que está construído no .NET Core 2.1.403. Vocês vão ter que ir lá no sítio da Microsoft, vão ter que ir lá, vocês vão checar na sua máquina se já tem. Se não tiver, vocês vão ter que ir lá na... Cadê? Instalação. Não, 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 não. Tutorial. Download. Vocês vão ter que vir aqui. Vão ter que chegar. Tem que procurar aí as versões legadas. Cadê as versões legadas? Onde que fica isso? Isso é só para a versão 6, acho que é preciso ir aí ao É. .NET. Exatamente. Outras versões, vão ter que vir aqui no ambiente, era 2.1, não é? Sim, Sim. senhora. Iam ter que procurar a versão, a exata versão. Acho que já vi. É a 604, não é? É a 403, né? É já 121, 403. Deve estar aqui. deve estar aí, sim. Aqui. 403. Às vezes eu também digitei o número errado ali. Eu coloquei. Aqui, o 403, aqui. Tá aqui. Verdade. Exatamente. Aí o que vocês precisariam fazer se forem uma máquina de 64 bits? Exatamente instalar esse gajo aqui. Tem que ter que vir ali e olha, na altura que os desenvolvedores começaram, na altura eles começaram com essa versão. Então, nós temos que pegar e instalar isso na máquina para poder fazer funcionar a versão proposta ali na questão. E aí, assim que eles concluir, a gente dá de novo aqui se ele já meteu. Sim, Já está aqui, ó. Uhum. Já está aqui, ó. Sim, senhora. Já podemos executar. Então, o que se passava aqui com a minha máquina? A minha máquina eu não conseguiria executar. Agora eu já consigo, porque agora eu já tenho o kit da versão exata que vocês estão no cliente. Então, toda vez que vocês passarem por essa situação, já vão ter que fazer esse procedimento, tá bem? Vocês viram que não é nada complexo, é mesmo só ter atenção de ele falou assim, então mesmo estando tendo todas essas versões aqui instaladas aqui na minha máquina, não vai dar certo, porque eu não possuo o SDK 2.1403, ok? Mas peço desculpa, mas temos que alterar na mesma o ficheiro JSON ou não é necessário alterar desde que tenha o SDK para instalar? Não, como é que é a pergunta? Desculpe, não percebi. Eu coloquei AD por causa, Uhum. por causa do ficheiro global JSON, lembro-me de ter visto qualquer coisa parecida. O que Sim, eu estava a sim. perguntar é que se mesmo que temos o SDK, o 2.1.403 instalado, se temos que alterar o ficheiro. Não, isso aqui era uma pegadinha, porque veja bem, se você tiver o Global JSON configurado apontando para 2.1403, não vai funcionar. Por quê? Porque você não tem o SDK instalado na máquina. Você precisa ter. Porque aqui, olha, desde que você tem tá falando aqui uma forma de levar você ao erro aqui, a resposta, né? Porque ele está falando, ó, tendo aí o SDK
a partir do 3.0 já funciona desde que o global esteja apontado. Isso não é verdade, não funciona. O que funciona é você realmente ter o SDK específico na máquina. Isso aqui era uma daquelas que eu falei que era pegadinha, não é? Sim, o que eu estou a perguntar não é isso. Suponhamos que já temos o SDK.NET 2.1.403 instalado. Se Certo? temos que alterar o fecheiro global JSON para Não. funcionar. Não Ok, precisa. era só Não isso. precisa. Ok. Não precisa. O SDK, esse ficheiro é mais para nós para facilitar a nossa, por exemplo, uma migração. Ok. Nós estamos aí por esse projeto do cliente aí tá 2.1.403. Aí você convence o cliente e fala assim, olha, essa versão é muito antiga, vamos trabalhar com uma versão mais nova, vamos passar aqui para a versão 6 pelo menos. Ok, ele dá o ok para você, o que que você vai fazer? Você, além de instalar o SDK 6, você vai, se ele tem um ficheiro global ASA instalado, é bom que você vá lá e aponte para a versão específica do 6 que você vai usar. Tá sabendo? Ok, obrigado. O ficheiro mesmo orienta na migração. Pronto, Carlos, eu também já percebi que assim, eu também errei essa porque também não fui muito pela lógica da pergunta, porque depois tinha aquela a ser também a outra pegadinha, como se costuma dizer, não era? Sim. Era um bocadinho esse. Pronto, Uhum. ok. Perfeito. Olha, malta, eu também estou a me alinhar com vocês a respeito de linguagem, forma de expressão. Então, eu às vezes eu percebo que às vezes a linguagem que eu utilizo não é a mais adequada. Eu vou procurar nas próximas tentar ser um pouco mais específico, mais direto, para evitar esse tipo de erro. Mas assim, não tem mal. Isso aqui não vale nota, não é nada. É mais para a gente perceber mesmo, pegar os pontos e entrar nos detalhes e exercitar mais o conhecimento. Não importa se você acertou, se você errou, o importante é que você agora, ouvindo, percebeu do que se trata o assunto e tirar essas dúvidas, como essas perguntas que estão sendo feitas, estão sendo excelentes, porque exercita todos nós, né, nas situações do dia a dia, né? Bom, vamos lá. Em um projeto ASP.NET MVC em .NET 6, qual ou quais ficheiros estruturais são responsáveis ou responsável para receber as configurações de pipeline? Então, Esta aqui eu fiquei indeciso, mas eu meti o AC. Eu também. Pois entra A ou a C. Eu também meti a C. Eu rejeitei logo a B e a D. Eu também rejeitei essas duas. qual vocês eliminaram? B e D. Igual. Porque JSON não faz sentido. CS HTML também não faz sentido, portanto tinha de ser A ou C. Depois lembro-me de termos falado da program, temos feito aqueles tutoriais todos, portanto tinha que ser o program. Exatamente. Vocês estão corretos nesse ponto. Porque a parte de configuração, eu citei ali a versão 6 proposital. Aqui, por exemplo, é no modelo antigo aqui. Tá usando o modelo antigo com a startup. Aqui, no caso no caso, eu falei que era possível utilizar a classe startup nas versões mais novas, mas essencialmente e recomendado pela Microsoft, até por padrão, não vem mais a classe startup. Então, a resposta certa seria realmente a letra C, Program, porque é aqui que vai receber todas as configurações de pipeline. A gente pode pegar um exemplo melhor, que é a do carrinho, que já está aqui com todas as configurações. Veja, eu até coloquei aqui uma region para nomear aqui o que é cada parte da minha configuração, né? Isso é muito particular, isso daqui, essas questões de nomenclatura é bem particular de cada um, tá? Vocês vão colocar do jeito que vocês acharem melhor. Mas essencialmente é isso. As configurações do pipeline são essas aqui. Né? Aqui são a partir daquelas partes de interface, de serviço, mas não deixam de ser pipelines.
Então, a resposta certa seria essa. Esses aqui são ficheiros de configurações gerais, não de pipeline. Essas aqui são de o global.asa, que é para configuração de versão, o libman é para configuração de ficheiros estáticos de bibliotecas, e esse daqui do pipeline, e esse daqui não tem nada a ver. Isso aqui são ficheiros HTML, né, que recebem alguma configuração, vocês vão ver mais detalhadamente agora na semana que vem, mas não tem nada a ver com pipeline. Então a resposta certa é a C. Certo. Só mais uma coisa, eu não sei se eu Diga. respondi essa bem, porque eu acho que quando eu fui pôr a resposta parecia que eu tinha certo, e depois sem querer deixei uma resposta qualquer e se calhar nem pus a C, certeza absoluta, mas pronto, agora já estou a perceber porque é que o Program CS é o pipeline recebe as configurações de pipeline, mas se calhar devo ter posto errado e era para pôr essa, mas pronto, aconteceu. Sim, senhora. Mas pronto. É isso. Muito bem. Vamos avançar. Pro ASP.NET, a pasta www-root serve para quê? Qual vocês eliminariam aí de cara? Eu eliminaria logo a terceira, assim. Eu Eliminava tirei logo também. A. Eu eliminei a e a C logo. E a C também. Igual. Com certeza C não seria. É B, não é? A resposta certa Também é coloquei a B. É a B. Eu coloquei a B, sim, exato. Sim, exatamente. Exatamente. Essa maioria acertou. Porque Carlos, nessa é assim, basta nós irmos vermos aos ficheiros que aquilo são ficheiros estáticos e depois há um conjunto de bibliotecas. E pronto, foi mais por essa lógica porque eu fui ver os ficheiros. Exato. Pronto. Exatamente. Vocês ainda não têm a familiaridade? Quando vocês passarem pela próxima semana, se vocês vão começar a fazer mais exercícios direcionados com MVC, isso vai se tornar muito claro para vocês, né? Agora, como nós fizemos só a teoria, vocês ficaram assim mais a olhar, pode ter escapado alguma informação e não perceberam direito, mas essencialmente é isso mesmo que serve. Uhum. Este aqui não sabia. Eu meti Qual é a o D. limite? Meti um tiro no escuro também. Qual é o limite Pois, sim. de middlewares que o pipeline do ASP.NET suporta? Qual é o limite? Não há limites. Essa foi pegadinha, né? Por quê? Essa aqui foi pegadinha. Por quê? Olha, eu meti a C porque eu estava muito desconfiado dessa parte de estar um só e depois até 3. O até 3 não me estava a fazer muito sentido, entendeu? Então eu pus a C porque não queria cair nessa. Eu estava para meter o 3 porque a imagem dos PowerPoints tinha Pois, 3, é mas achei que era só um exemplo. Exato, podia haver. Exato, achava que era só um exemplo. É só um exemplo. É um processo. Eu coloquei de propósito 3 porque eu falei assim, eles vão pensar que é 3. Não, Mas porque não pode é. ser autenticação ou... Na verdade, não tem um limite definido. A verdade é que não existe um limite definido. Até coloquei depois um 10 aqui, falei assim, bom, chamar 10 middlewares naquele processo aqui, ó, pá, se vocês olharem para esse projeto aqui, esse outro projeto aqui que está bem grande, tudo bem que cada API carrega o seu próprio middleware, mas a aplicação aqui em si, ó, dependency injection, identity. Se a gente olhar aqui para esse ficheiro aqui, ó, tem 3 middlewares, tem os middlewares internos que carregam, cada um, ó, dentro desse daqui, ó, se você entrar dentro dele, tem vários, ó, tem até configuração de middleware para erro personalizado, olha. Tem na verdade não há limite para isso. Realmente é de acordo com a necessidade do que o software está sendo usado. Então, não existe isso.
pipeline é um pipeline. Ele tem que receber tudo que você for colocar, que você precisa usar para trabalhar em paralelo com o ASP.NET, você deve configurar. E não há limite para isso. Para dizer a verdade, o limite talvez seja a memória, né? Estourar a memória, fala, bom, daí você não consegue colocar mais. Mas aí cada servidor vai ter a sua memória. Carlos, Muito mas eu bem. fiquei na dúvida entre a C e D por causa mesmo da palavra recomendado. Eu sabia que não tinha limite, mas depois, será que não há uma recomendação? O que nos garante que nós não metemos 50 ou 60 middlewares. Sim, mas você não viu eu falar isso, né? Olha, Foi. Pois, recomendado. eu meti a D porque eu não me lembro do Carlos ter falado de restrições ou de limitações, portanto eu meti a D. Acabei também por meter a D, mas fiquei na dúvida. E veja bem, lembrem-se que nós estamos a falar de requisições. A pipeline ela é processada a todo momento. Todo momento que algum utilizador faz uma navegação, e isso não fica só no ASP.NET. Eu acredito que também que seja em outras arquiteturas de outros softwares, de outras plataformas que sejam web, o procedimento do HTTP é o mesmo. Tanto é que o HTTP não é da Microsoft, nem é um protocolo utilizado por todos, igual. Existe até um padrão de respostas, até uma convenção de você submeter a informação com parâmetros, com body, né, e uma série de padrões que existem estabelecidos, e o ASP.NET também tem que seguir essas convenções. E o processo de pipeline é mais ou menos uma arquitetura do motor do ASP.NET, mas eu acredito que o Java também tenha, e entre tantas outras linguagens que trabalham com a plataforma web também tem o seu próprio motor. Então, não há limite para isso. Não há limite. A resposta certa seria a D. Bem, padrão MVC foi implementado o padrão MVC foi implementado pela Microsoft em seu produto web a partir de que versão? Veja bem, a Microsoft não criou o padrão MVC, tá? Na altura foi alguns engenheiros lá que trabalhavam na Xerox, lá como se diz um termo também, uma expressão engraçada lá no Brasil, lá em 1900 e bolinha. Esta Eu aqui não agora já sabia, sei meteu ao porque já calhas. fui ver a resposta. Estava entre dois. Eu atirei no B e escuro. C. Eu acho que meti a C, mas eu não sei. O Google diz 2009. Qual? 2009? Onde que tem isso? A resposta à pergunta, when was ASP.NET MVC introduced? April 2009. Nem está aí. Pois. Olha, o ASP.NET clássico, ele não tinha, não havia implementação não havia, né, a implementação. E outra coisa, eu botei aqui, eu tinha colocado inicialmente a pergunta como o Microsoft implementou no ASP.NET. Aí não faria sentido ter essa questão aqui. Eu até mudei aqui para integrar essa daqui, mas é óbvio que não. O ASP.NET clássico não havia MVC. E muito menos não havia o MVC nas versões do ASP.NET iniciais do .NET Framework, nas versões 1, 2, não existia o MVC, existia o WebForm que eu falei para vocês, lembra? Sim, sim. E ele foi introduzido, é porque assim, a Microsoft ela trabalha com aquele esquema de previews, e eles vão introduzindo, nem sempre eles introduzem exatamente aquilo na virada de uma versão. Então, às vezes, eles introduzem no meio e aquilo ali vai. Aí sofria. Na época falava-se muito em Service Pack, eles atualizavam e metiam lá. Mas foi por volta ali do .NET Framework 3.0 que eles meteram eles integraram o padrão MVC ali e aos poucos a comunidade foi aos poucos migrando para utilizar o MVC, viram que era muito mais era
para quem trabalhava com ASP.NET na altura, era mais difícil trabalhar com MVC porque tinha que codificar HTML. E no outro, praticamente não. Você só arrastava para o ecrã, bota um botão aqui, bota um formulário ali, arrasta um input para cá, faz isso, faz aquilo. Era muito mais fácil. Mas aquilo era uma bagunça por trás. E por isso que gerava muito código, ficava lento, ficava ruim. E conforme a malta foi se adaptando ao MVC, percebeu que o MVC era muito mais leve, muito mais fácil, muito mais rápido de usar, muito mais performático. E aos poucos foram se adaptando ao MVC. Mas eu mesmo só fui colocar a mão no MVC vergonhosamente. Foi em 2012, eu acho, que foi quando eu comecei a trabalhar com MVC. Eu ficava ali no Webform, ali, me matando ali no Webform. Mas a resposta quando veio pro .NET Core, já estava há muito tempo, já estava implementado. Olha a diferença de ano. Praticamente 10 anos já havia, a MVC já estava dentro da Microsoft, do ASP.NET já há um bom tempo. Tudo bem. Olha aí, eu acertei tudo. E mesmo É. assim aparece entre 80 e 100. Isso aqui sabe do que é isso aqui? Isso aqui é a herança do outro formulário. Eu fiquei com preguiça aqui de tirar isso. Mas eu vos provo que eu tirei 100%. Quer ver? Onde é que tá isso? Validar aqui. Aqui estão todas as respostas, mas aqui, ó, cadê o Carlos R. Freire? Tá aqui. Ó, 8 de 8. Olha, em geral, tá aqui a resposta de cada um. Se vocês depois quiserem, eu posso enviar como se diz, o exame individual de cada PDF de cada um de vocês. Mas aqui tá aqui as perguntas, tá aqui as respostas. Não, eu acho que assim gerou alguma polêmica aí a forma que eu coloquei. Eu acho que a nota não retrata a realidade. Eu acho que muitos de vocês também deram respostas boas ali, que poderiam também que são verdadeiras. E não levem a mal isso. É mesmo o importante desse exercício é a gente pegar os pontos e destrinchar eles e tentar perceber os detalhes. Algumas perguntas do jeito que foram colocadas foram injustas, vamos assim dizer, não correspondiam, não estavam da melhor forma para levar a resposta correta. Talvez se tivesse melhor formulado, talvez vocês tivessem acertado as questões. Então, não leve em conta a pontuação, é o exercício mesmo de revisão que vale mais a pena para nós aqui, para focarmos. Eu acho que deu para vocês perceberem os pontos que vocês ficaram com alguma dúvida, já estão com um conceito, mas há alguma coisa ao redor ali que precisa ser melhor lido ou melhor estudado para perceber. Mas em geral, acho que vocês foram bem. Acertaram 5, 6 questões ali, em média. E a considerar esses erros da minha parte na formulação das perguntas, que não foi exatamente correta a pergunta, eu acho que vocês foram muito bem. Foram muito bem. Algum ponto que vocês queiram colocar? Bom, eu só queria colocar um ponto em relação pronto, eu também estava a rever as minhas perguntas e pronto, de facto, o Carlos sempre disse, vocês não precisam ficar chateados por causa da nota, não vai acontecer nada disto, mas às vezes ficamos porque às vezes são perguntas que às vezes não estamos à espera que saia aquilo e depois andamos aqui a tentar estudar a coisa e a coisa parece que depois não encaixa logo naquele momento, só encaixa depois. É só mais por causa disso. Sim, Rafael. O que você falou tem razão, mas assim, mas a vida é assim, as coisas aparecem para nós e nem sempre a gente percebe de cara. Vou dar um exemplo real.
semana retrasada, nós tivemos uma situação no nosso departamento ali, onde o nosso CEO chegou para nós e falou assim: olha, essa parte aqui do nosso sistema não está bom. Eu falei, não está bom, por quê? Porque nós estamos com um atraso para reação para as oportunidades, porque nós precisamos melhorar o ecrã, a informação precisa estar mais viva, mais rápida para os managers reagirem às oportunidades e irem mais atrás. O sistema tem que estar mais, trazer essa informação, dar notificações mais constantes, e precisa melhorar nesse sentido. Ok, era uma reivindicação justa que ele estava a dizer. E como é que foi a reação da nossa equipe? Pá, nós começamos a perceber que haviam 2, 3 cenários ali envolvidos, e no início nós percebemos que achávamos que a importância era num determinado sentido, mas numa segunda, numa terceira reunião é que nós fomos perceber o que realmente o nosso cliente interno queria. E nós estávamos inicialmente reagindo para o sítio errado. Nós estávamos já a pensar a mexer num sítio que não fazia sentido para eles, era em outro sentido. O sistema tem lá a sua complexidade de fluxo, então nós estávamos a mexer no ponto errado, num ponto que eles achavam que estava bom e não precisava mexer. E é assim que são as coisas. Com os conceitos, as situações aparecem e às vezes nos levam a olhar para um prisma que não é o correto. Então, qual é a melhor postura para isso? A melhor postura é sentar, conversar com a equipa, debater o tema, e foi nesse ponto é que nós conseguimos perceber melhor e começaram a surgir alguns pontos de interrogações, e nós entrevistamos novamente os clientes internos, a um, a outro, e fomos perceber o que realmente eles precisavam. E assim, vocês estão aprendendo, vocês estão a receber alguns conceitos novos aqui. É natural que, às vezes, numa forma de linguagem diferente, numa situação, uma expressão que não foi bem colocada, levem ao erro. Foi o que aconteceu com um de vocês aqui, nesse exame, não é? Aí vocês, Carlos, você não formulou direito, você devia ter se expressado assim. Exatamente. E a vida do desenvolvedor de software, ou uma equipe de desenvolvimento de software, ela passa por isso o tempo todo. Porque nós nos comunicamos com as pessoas e as pessoas nem sempre conseguem expressar exatamente o que elas querem. Na mente delas, elas têm claramente o que querem, mas na hora de se expressar, elas não se expressam corretamente. E aí nos levam a caminhos errados, a tomar decisões erradas, então, por isso que é muito importante, às vezes, documentar, ter alguma documentação do que foi falado, debater aquilo com a equipa, em conjunto. Não é porque eu sou o líder da equipa que eu tenho que saber tudo. Muitas das vezes acontece o desenvolvedor ali fala, olha, eu entendi desta forma. E aí todo mundo, não, realmente, acho que pode ser que seja por aí. E aí vamos para outro caminho, né? É evidente que normalmente uma pessoa que, quando ela é eleita o líder da equipa, ou então o PO da equipa, normalmente é uma pessoa que já tem alguma experiência, já sabe observar mais detalhes, mas no dia a dia, a verdade é que também nós cometemos erro. Então, é normal. Então, temos que ter essa atenção para isso, e não é para vocês se chatearem. Agora, nessa nova fase que nós vamos entrar agora, que é praticamente, nós vamos trabalhar com os recursos do ASP.NET em si na programação, vai acontecer mais, talvez até mais um pouco de situações, porque nós estamos aqui num âmbito muito teórico, agora vamos entrar no âmbito técnico, mais de desenvolvimento. Vocês vão conhecer os recursos do desenvolvimento, podem começar a surgir até mais temas, mas e se calhar até vale a gente fazer até mais de um teste de conhecimento nessa segunda etapa, porque nós vamos mexer muita coisa prática. Eu vou tentar
me expressar de uma forma um pouco mais direta, sem tentativas de levar ao erro, mas assim, botar o preto no branco, né, e seguir o caminho certo para facilitar, porque agora nós vamos trabalhar muito mais tecnicamente. Acho que é por aí, malta. O que vocês acham? Sim, eu acho que este tipo de discussões agora no final, mesmo para termos, pronto, uma noção, e acho que até aprendemos mais do que só tivéssemos feito o teste e tenhamos ficado só com o resultado. Por isso acho que foi bastante positivo. Concordo plenamente. E também. Ok, fala aí, Delina. Era só isso. Eu só estava a concordar. Ok, pronto. Não, eu também concordo. Eu é que como isto, testes, pronto, nunca foi a minha coisa de coisa. Às vezes fico sempre que acontece alguma coisa que não está a dar certo comigo, é aquela coisa, parece que depois fico indignado, mas depois mais tarde já não fico a pensar mais nisso, só porque pronto, acontece aquilo. Agora para a próxima tenho que pensar positivo. Eu não. É só nós não queremos errar, é só isso. Nós fazemos uma coisa, depois quando vemos que ficamos ficamos para baixo, pensamos que agora fiquei para baixo, o que é que eu vou fazer a seguir? Pronto. Porque achava que o teste ia correr melhor e eu estava assim um bocadinho aflito. Mas pronto, isso. Mas você não foi mal, Rafa. Você não foi mal. A maioria foi ali nessa média aí, no meio ali, e aí nós vimos uma série de situações que vocês falaram, não, mas eu coloquei a D, porque a D era isso, mas a resposta era C, mas a D também era verdade. Pá, eu acho que vocês não foram mal. Não foram mal. Eu acho que quem foi mal mesmo nesse teste, acho que fui eu. Eu é que coloquei mal as coisas e, assim, acabei fazendo essas situações que, olha, essa também é verdade, mas essa aqui é a verdade principal. Pá, talvez não seja a melhor abordagem essa, né? Tem que ser. Mas eu acho que até foi positivo isso ter acontecido, porque assim fomos vendo qual era realmente a mais certa, ou seja, a maneira mais correta. Exato, era isso que ia dizer. Acho que é necessário estas discussões. Exato. A primeira questão foi injusta, todas as respostas estavam certas. Né? E assim, mas era mais aqui mais a Microsoft precisava. Qual era o motivo principal, vamos assim dizer, né? Todos eram motivos, todos eram fatos. Muito bem. Eu estou com um filhotinho aqui no meu quarto aqui junto comigo. Não sei se vocês estão a ouvir ele chorar. Não. Não. Então, é uma pequena que está pedindo a sair. Deixa eu só parar aqui a gravação.